Olá, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e estou muito feliz de estar com vocês hoje, meus amigos de Itu, do Centro Espírita Cabaninha. Fico bastante feliz mesmo, estou com saudade de estar com vocês. Em breve, se Deus quiser, já tenho palestras agendadas para o futuro, eu estarei presencialmente com vocês, ok? Mas hoje eu trouxe um vídeo de uma palestra que eu fiz ao vivo numa live, e acho que ela vai ser muito útil, muito estimulante para cada um de nós, porque todos nós estamos precisando de mais estímulo, de mais alegria, de mais ânimo para continuar as nossas provas aqui na Terra. Então eu trouxe o tema, daqui a pouquinho já vai começar, mas antes de começar, eu quero deixar o meu abraço para vocês e fazer o convite para que todos nós juntos, a partir de agora, façamos uma prece, convidando a Deus para estar conosco, dentro de nós, assim como está presente nesta casa. Então, nesse instante, nós vamos fazer a nossa sintonia superior, a nossa conexão com a divindade, sabendo que Deus sempre está conosco, então nós é que temos que estar com Deus nesse instante, convidando Jesus também para essa festa espiritual em que estamos envolvidos agora, pedindo que o nosso anjo de guarda esteja presente, nos abraçando, nos envolvendo, nos tornando mais receptivos ao conhecimento e ajudando com que possamos compreender e aplicar tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje. Assim sendo, nós dizemos de todo o coração, com toda a sintonia, com todo o amor e com todo o carinho: Deus Pai amoroso, muito obrigado por estarmos aqui, vivos espiritualmente, numa vida imortal, vivos fisicamente, numa vida que é uma escola. Agradecemos a Jesus por ter dado todos os exemplos de luz e de conhecimento necessários para que vencêssemos as nossas experiências e nos tornássemos seres espirituais mais elevados, mais purificados, melhores. E agradecemos profundamente ao nosso mentor e a todos os amigos da espiritualidade que não desistem de nos incentivar a continuar nos dedicando, lutando e esforçando para nos convertermos em seres de luz. Assim sendo, certos de estarmos com todo o amparo necessário, com todo o auxílio necessário, nós agradecemos profundamente a todos os seres da espiritualidade, em especial a Deus, a Jesus, ao nosso mentor espiritual. Pedimos que a noite seja de paz, de luz, de muito amor e que vocês saiam daqui felizes, como felizes eu estou por contribuir um pouquinho na seara do Cristo. Que Jesus não deixe de acompanhar os seus sonos, velar por sua noite, por sua família, por sua saúde, por todas as bênçãos que vocês necessitam e pedem ao Pai. Ok? Agradecida, feliz. Eu convido vocês então a se prepararem para a gente começar a conversar agora com o tema da nossa noite. Começa já! Existia um moço que foi abastecer o seu carro num posto de gasolina. Quando ele chega no posto de gasolina, pede para o frentista abastecer e fica observando a volta, e ele vê um cachorro que está nas proximidades ganindo, gemendo. E aí ele fica observando, o cachorro geme, para, geme e para, geme e para. E aí ele pergunta para o frentista: escuta, esse cachorro é seu? É. Por que ele está gemendo? Ah, porque ele está deitado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não sai de cima do prego se ele está ganindo, gemendo desse jeito? E aí o frentista deu a resposta, que é a resposta mais inteligente que ele poderia ter dado e que serve muito para nossa própria reação perante os problemas. Ele disse: ele não saiu de cima do prego porque o prego não machucou o suficiente. Quantas e quantas vezes nós estamos vivenciando as nossas dificuldades, os nossos problemas na existência terrena, no relacionamento afetivo, familiar, profissional, no cotidiano, de todas as coisas que nós experimentamos e vivenciamos, e muitas vezes dá para pular fora, dá para parar de sofrer, dá para minimizar o risco, o problema, mas não, nós não levantamos de cima do prego, porque o prego não machucou o suficiente. Guarda a historinha aí com vocês, porque eu vou contar a segunda historinha. A historinha que me motivou a dar o título deste bate-papo. A historinha é a seguinte:
Um homem estava em cima de um muro. Era o último homem que não tinha sido selecionado para frequentar o céu ou frequentar o inferno. Estavam todos tinham escolhido o seu lado. Uns estavam para cá, outros estavam para lá. E este homem não tinha decidido. Será que vou para cá? Será que vou para lá? O que eu faço da minha vida? E todos os dias o pessoal que estava representando o bem, o céu, dizia: vem, desce daí, vem pra cá, a gente quer você aqui, vem, você será bem-vindo. E do outro lado, silêncio. No dia seguinte, a mesma coisa, o homem no muro e do lado do céu, todo mundo gritava: vem, toma essa decisão, desce, a gente quer você conosco, desce aqui, vamos lá, você vai receber abraço, força, amizade, vem. Do outro lado, silêncio. Passaram-se alguns dias naquela confusão e aquele homem não sabia o que decidir, mas ele estava curioso. Por que razão que do lado do céu, todos os dias, todo mundo gritava para ele vir para este lado e do outro lado, silêncio. Então ele olha para o lado do inferno, observa lá o diabo e diz: por que razão que vocês nunca gritam para eu descer para o seu lado? Vocês não fazem questão da minha presença aí com vocês? O diabo, lá de braço cruzado, sem muita pressa, diz para ele o seguinte: acontece que o muro é meu. O muro é do diabo. Claro, como espíritas, nós não acreditamos no personagem diabo, mas nós entendemos o significado. Que a maldade, aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, que atrasa o desenvolvimento do espírito, ele é traduzido nesta palavra, neste termo, diabo. E nós estamos entendendo o seguinte com essa historiazinha, que se nós não tomamos decisão de fazer a coisa certa e realizamos a coisa correta, fazemos o que é devido fazer para o bem, para o amor, para a justiça, para a caridade, todas as virtudes, nós estamos do lado do mal, mesmo que a gente não faça mal algum, porque a maldade, basta para a maldade não agir. Para o bem, não existe bondade sem atividade, é sempre ação. Bom, contadas as duas histórias, vamos entrar efetivamente no tema que eu trouxe para vocês. É um tema que também quem me acompanha com alguma frequência sabe que vira e mexe eu volto a falar dele, porque na minha opinião é o tema mais atual e que mais nos dá condições de compreender o que é que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, já de sempre, mas hoje principalmente. Vou contar para vocês a parábola do joio e do trigo. Essa parábola é encontrada apenas num evangelista, porque dos evangelistas que estão no Novo Testamento, vários repetiram as histórias de Jesus, mas essa parábola é a única que Mateus contou e os outros não contaram, tá? Mateus no capítulo 13, de 24 a 30. Bom, então diz que Mateus, que Jesus propôs uma outra parábola, e aí eu vou ler aqui para vocês a parábola para ficar perfeitinha nas palavras do evangelista. Outra parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, aqueles que semearam, que cuidavam do campo, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo joga o joio, vai embora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, ou seja, quando o trigo nasceu, também nasceu o joio. E os servos daquele homem, do pai de família, foram ter com ele e disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E aí o Senhor responde: é um inimigo, ele que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Porém, o Senhor daquelas terras, da plantação, disse o seguinte: não, para que ao colher o
também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a hora de cortar. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, em maços, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ok? Essa é a parábola de Jesus. Depois Mateus faz uma explicação da parábola, mas a gente precisa entender primeiro por que aconteceu essa confusão com o joio e o trigo. É porque o joio, quem já depois, se não pesquisou ainda, dá uma curiosidade no Google lá, faz uma digitaçãozinha rápida e vai olhar a imagem do joio. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Ela é reconhecida depois, quer dizer, as pessoas muito especialistas podem até reconhecer, mas é comum que se confundam de tão parecidas que são, desde a sementinha até elas frutificarem. Então, por causa dessa confusão, é muito possível que na hora de você arrancar, eu quero arrancar o joio do meio do trigo, você arranque a planta errada pela semelhança. Por isso que na parábola de Jesus ele orienta, diz que o Senhor daquela plantação orientou os seus servidores a não arrancarem antes de frutificarem. O que é frutificação? Vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte, que nós que somos semeadores de maçãs, não vamos comer limão ou colher limões? Claro, exatamente isso. Mas nós, sabendo disso, saberemos também que frutificar é o resultado daquela planta. A planta foi semeada, cresceu e deu frutos. Então, aquele inimigo daquele fazendeiro, ele tinha um objetivo: prejudicar a colheita, dificultar que o trigo frutificasse o bastante de uma forma mais plena e tivesse um resultado bom da plantação. Quiçá ele talvez até quisesse fazer com que as pessoas que consumissem o joio como se fosse trigo, se não colhido corretamente, se envenenassem, porque o trigo ele é alimento, mas o joio não é alimento, ele pode até envenenar. Então ele tinha más intenções. Quando Mateus explica, ele mesmo comenta a parábola, ele usa algumas palavras como anjo, diabo, fornalha ardente, ranger de dentes. Lembra? Vocês viram eu lendo, vocês viram algumas palavras que são assim, por exemplo, jogar o joio na fornalha, certo? Então ele vai explicando. Esses termos que Mateus utilizou são termos da teologia católica, não são termos espíritas. E eles se referem ao quê? A menções, a insinuações, explicações que querem dizer que estava sendo comentado na parábola sobre o céu, sobre o inferno, o purgatório, por exemplo, que não são locais físicos, são locais onde você sentir, você está. Estados de alma, ok? Então eu posso estar aqui e hoje eu estou feliz, vocês estão felizes, nós estamos todos bem, estamos alegres, tivemos um bom domingo, semana promete muitas realizações, estamos bem. Só que nosso vizinho aqui tá brigando. Se eu tô bem e o vizinho tá brigando, pra mim, o que eu posso fazer por ele é talvez parar e fazer uma prece. E vocês devem ter notado que eu não fiz prece no começo, porque nós vamos fazer uma super vibração no final, tá bom? Antes que eu esqueça de avisar, eu não avisei no comecinho. Aí, só que de repente, bate na minha porta, sei lá, meu marido, meu filho, e vem e faz uma reclamação, uma briga, me tira do sério. Eu estou na mesma posição, no mesmo local, no mesmo... na mesma forma que eu estava antes, mas não no mesmo estado de espírito. Então, antes eu estava no céu e agora eu estou no inferno, porque daí eu estou com uma raiva, com mágoa, etc. Então, quando Mateus vai explicando isso na parábola, ele vai querendo dar a entender que nós vivemos numa plantação, que nós estamos vivendo na terra como um campo, e dentro desse campo tem sementes que estão
crescendo e frutificando. E cada um de nós cresce e frutifica conforme o seu estado de espírito, não como o local em que a gente acredita que poderá parar depois da desencarnação. Então, se nós estamos o tempo todo no céu ou no inferno conforme o nosso estado de espírito, a gente pode imaginar agora, fazer uma avaliação da própria existência e classificar em que momentos que nós estamos bem ou não. Para nós, como espíritas, temos uma noção um pouquinho mais ampla disso. Eu convido vocês depois, sabe, dar uma espiadinha, quem não leu ainda, quem não estudou ainda, pegar a obra espírita O Céu e o Inferno. É uma das 5 obras da codificação. Na segunda parte do Céu e o Inferno, na primeira, Kardec faz todo um estudo sobre o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, etc. E aí, na segunda parte, vem os exemplos. Sim, esses são literalmente exemplos. Quem já leu ou quem vier a ler os vários exemplos, tem lá espíritos criminosos, espíritos sofredores, tem espíritos em missões, em expiações, tem vários suicidas, tem vários tipos de exemplos. Uma característica muito interessante das mensagens que estão nessa obra, sabe qual é? Nunca se diz o seguinte: o espírito do sofredor desencarnou e ele está numa colônia espiritual ou no umbral. Não, essas palavras surgiram posteriormente nas obras de André Luiz. Eu entendo que Chico, pela sua seriedade, traduziu para uma realidade mais atual aquilo que nós não compreenderíamos na época de Kardec, como Kardec e os espíritos explicaram o que Jesus falou, mas não podia desenvolver por causa da nossa incapacidade de compreender. Então não tem. Então imaginem os espíritos do céu e o inferno estando em qualquer lugar. Não se tem descrição do lugar. Mas mesmo assim, eles estão relatando sofrimentos, desesperos ou alegrias ou sentimentos bons. Eles estão no céu ou no inferno dos próprios estados de alma. Percebe? Continuando aqui quanto à parábola. O que a gente pode aprender com essa bendita parábola? Por que ela tem a ver com a nossa vida atual, com a nossa realidade? O que ela pode nos ajudar a acordar o dia de amanhã, segunda-feira, mais fortalecidos e motivados para continuar vivendo? Bom, a boa semente, acredito que dá para perceber, são os filhos de Deus, todos somos, mas os que são bem intencionados, os que estão produzindo, os que estão se transformando em alimento, em positividade, que eles têm virtudes, que eles têm qualidades, que eles estão tentando seguir o caminho do bem, do amor, da justiça, da caridade. Todas essas boas sementes estão espalhadas no campo do planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas. Guardem isso, porque eu vou voltar nesse ponto. Enquanto o joio representa aquelas pessoas que ainda são rebeldes às leis divinas, elas não estão muito interessadas em se desenvolver, se aprimorar, fazer o bem, ter sentimento de caridade, de trabalho, de colaboração com a sociedade. Eles querem curtir, vingar, atrapalhar, tumultuar, e tem esse tipo de semente, e tem esse tipo de pessoa, tanto do lado de cada encarnação, quanto do lado de lá da vida material, ou seja, no mundo dos espíritos. E tudo isso é feito, essa grande mistura de boas e más sementes, elas tentam assim se misturar para que prejudiquem o quê? O salto de qualidade, de evolução de toda a humanidade de um planeta. Lembra que eu falei? Vou falar sobre isso? Que é um mundo de expiações e provas pela classificação da doutrina espírita, porém, desde a doutrina espírita, dos primeiros livros da doutrina, se fala, chegou o tempo de começar a regeneração. Então, eu tenho sempre dito, repito para vocês agora, que embora todo mundo entenda que nós somos um mundo de expiações e provas, ponto, somos,
Já estamos no limiar, na porta aberta da regeneração, porque desde a época de Kardec já se dizia que os tempos eram chegados para a regeneração. Então, como que a Vânia, eu aqui, interpreta? Eu interpreto que o mundo já passou por todo o processo evolutivo e já deu o salto para o mundo de regeneração. Para a Vânia, isso cada um de vocês pode desenvolver essa reflexão e fazer as próprias conclusões. Não existe ninguém que pode dizer que está certo ou está errado, é interpretação, porque a obra espírita diz que é expiação e diz também que estamos já no começo da regeneração. Então, há 157 anos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, já se falava que tinha chegado a hora da regeneração. Eu entendo que aquilo significava abriu a porta. Então, o planeta deu um salto evolutivo, mas a humanidade não. Basta ligar a televisão, o rádio, ver a qualidade das nossas músicas, da nossa arte, dos nossos filmes, a qualidade dos nossos políticos, das nossas ideologias, como que nós reagimos às diferenças, o que nós valorizamos, e aí nós veremos que não, a humanidade não é uma humanidade regenerada. O processo da regeneração ele é um processo lento, como lento foi o processo da expiação e provas. Por quê? Imaginemos aqui, eu moro perto da Estrada Bandeirantes, tem 5, 6 pistas conforme o trecho. Toda aquela largura da pista é um mundo de expiação, por exemplo. Você entra na primeira pista e daí você vai transitando da pista mais lenta para a pista mais rápida. Você continua na Bandeirantes, você continua no mundo de expiações, mas você pode estar em faixas diferentes conforme o seu desenvolvimento. Então você começa lá meio parecidinho com o mundo primitivo, mas você está no mundo de expiação. Quando você chega no mundo de regeneração, você está no mundo de expiação que está mudando para a regeneração. E aí você faz o mesmo processo da Bandeirantes. Você começa lá na primeira pista mais lenta, como era no mundo de expiações, mas vai chegar lá na pista mais rápida, que é o ápice, a melhor parte do mundo regenerador, que vai dar mais oportunidade para nós nos desenvolvermos, para nos amadurecermos moralmente e espiritualmente. Compreende? Bom, então, o que nós podemos entender? Que se na parábola o período do crescimento da joia e do trigo é parecido e que qualquer um pode se confundir entre o joio e o trigo, porque os frutos ainda não estão amadurecidos, não se sabe se aquela semente, aquela planta é tal ou qual, não se sabe se aquele espírito que está encarnado ou desencarnado é tal ou qual, porque as suas ações podem parecer joio ou podem parecer trigo. Então, é preciso esperar que elas desabrochem as sementes, as plantas e os seres humanos. Que significa que cada um de nós está frutificando e conforme os frutos que damos, nós mesmos nos classificamos se somos joio ou se somos trigos. Óbvio, nós já percebemos aqui que se refere à questão das pessoas que são boas ou más, das pessoas que são focadas no seu desenvolvimento moral e espiritual ou focadas nas questões materiais, poder, questões financeiras, diversões extremas de tudo quanto é tipo, nós estamos observando frutos. Então a gente pensa, o que a parábola nos falou? Ela nos deu o alerta, primeiro, de que aquele senhor do campo, que nós entendemos como Deus, talvez até como Jesus, que foi o nosso governador planetário, ele está sabendo que isso está acontecendo. Quando os servidores falaram, por que tem joio? Ele disse, tem joio porque o inimigo plantou. É para colher? Não, deixa amadurecer, deixa frutificar. Ele não foi pego de surpresa. Significa que nós,
como aquele Senhor, temos que ficar vigilantes, observando a própria conduta, os próprios pensamentos, as próprias palavras, de modo que toda vez que sair algo da tua boca, toda vez que um movimento da sua mão for feito, toda vez que alguma reação você tenha, você saiba se você está sendo joio, se você está sendo trigo, se você vai estar fazendo a escolha pelo mal, pelo erro, ou fazendo a escolha pelo bem e pelo acerto. Nos recomenda ao orar e vigiar, que Jesus falou em outra passagem, outras passagens. Nos recomenda a observação, que é o orar e vigiar. Orar não é só fazer aquilo que nós vamos fazer no final e que eu não fiz no começo, para que a gente já entrasse no tema e aproveitasse o melhor tempo possível, mas não é só falar com Deus, palavras, é sentimento, é elevação das nossas vibrações, é sintonia com a espiritualidade amiga, é o envolvimento da boa vontade com a afinidade para com as coisas de Deus, para as mensagens do Cristo, para as lições das filosofias religiosas que sigamos, enfim, que nos tornem melhores. Isso é orar. Portanto, a gente pode orar quando a gente olha uma flor e diz: que beleza, que coisa mais linda que a natureza nos trouxe. Porque a natureza é obra de Deus e aquela flor é obra de Deus, e quando a gente reconhece a obra de Deus, nós estamos orando. Quando a gente pensa: nossa, tadinho do cachorro em cima do prego, tomara que eu consiga ajudá-lo, ou alguém consiga ajudá-lo, nós estamos orando, porque nós estamos tendo um desejo positivo de colaborar com aquele cachorrinho, com aquela pessoa, ou com aquela situação. E isso, orar e o vigiar, é observar. Chamamento à vigilância é autoconhecimento, é autoobservação, mas observação do meio. Como aquele meio impacta nas minhas más tendências, nas minhas imperfeições, nos estímulos que eu ainda aceito do mundo e que ainda mostram que eu sou uma pessoa imperfeita e que cometeria erros e faria coisas que eu teria vergonha no futuro de dizer eu fiz ou de lembrar que fiz. Então, nós somos, através desta reflexão, levados à vigilância, sim, através da elevação do nosso pensamento. Mas também tem uma outra questão importante. No final da história, e isso a gente leu e vou repetir agora, Jesus falou que não era para fazer nada antes, mas que no momento em que as plantas frutificassem, que seria o resultado para nós humanos, se somos joio ou somos trigos, ou seja, aqueles que seguem ou não seguem os ensinamentos do Cristo. Como diz a frase da parábola: por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, seleção, separação. E aí vocês entendem por quê que nessa confusão de informações, nossa, quanta informação, uma parábolazinha. É assim que Jesus tratava as coisas. Ele trazia muito conteúdo em pequenos trechos. Por que eu falei do mundo de expiações e provas e do mundo de regeneração? Porque o planeta regenera, mas nem toda a humanidade se regenerará. Fato. Quem regenerará? Quem for trigo. Quem não? Quem for joio. Quem frutificar como trigo poderá permanecer no planeta Terra, reencarnando aqui. Aí alguém aqui dentre nós pode dizer assim: Deus me livre, não quero voltar para esse planeta não, mas vocês vão querer, assim como eu quero, porque um mundo de regeneração é um mundo melhor do que nós temos hoje. E conforme a gente for ficando mais tempo dentro desse novo patamar evolutivo do planeta, melhor será o desenvolvimento da bondade, do amor, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, de tudo que às vezes ajuda e às vezes até atrapalha um pouquinho, né? Isso vai acontecer, mas para o bem comum. E
Sim, haverá aquele que é mais lerdinho, que está no mundo de regeneração, mas ele está meio assim perdidinho, ele ainda tem umas imperfeiçõezinhas meio fortes do mundo de expiações. E só que hoje nós temos uma maioria de pessoas dando maus exemplos, e no mundo de regeneração isso se inverte, a maioria dará bons exemplos. Então, quando Jesus disse separa a semente conforme a produção dela, se ela é joio ou se é trigo, ele está dizendo para nós, para todos nós, que conforme os nossos frutos, nós estamos sendo selecionados para, como a terra não será mais mundo de expiações, quando desencarnarmos, irmos para um mundo compatível com a nossa classificação. Ah, vocês não entendem de classificação? Livro dos Espíritos, gente, tem lá toda a classificação dos espíritos, então dá para ver. Bom, eu não sou um espírito para um mundo regenerado, então eu vou morar onde? Conforme a minha obra, eu vou para um outro planeta de expiações e provas. E se eu for muito atrasado, muito egoísta, muito mal, eu posso até cair num mundo primitivo, onde aqui eu tinha tecnologia, inteligência, capacidade de construir coisas grandiosas e criei para o mal. Lá naquele mundinho que está descobrindo a roda e o fogo, eu terei que pegar a minha intuição, o meu conhecimento que vai ficar guardadinho, mas não se capacita para aquele corpo primitivo, para um cérebro primitivo, vou ter que descobrir meios de desenvolver uma humanidade primitiva. Sim, é punk, como diz por aí, é difícil, é complicado, por isso que é muito melhor se esforçar agora do que cair lá no mundinho de expiações atrasadinho, ou no mundinho ainda mais atrasadinho, que é o mundo primitivo. Então Jesus permite nessa parábola o crescimento mútuo, e isso a gente está repetindo muito, que é para ter muita certeza que aqui nesse planeta tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente com virtudes e tem gente com poucas virtudes ou com muitas imperfeições. Tem gente bem intencionada e com muita má vontade. Tem pessoas que estão louquinhas para desenvolver e fazer tudo que é certo e os outros não estão nem aí achando que vieram a passeio e estão de férias. Mas o que se prova é que existe uma tolerância celeste. Porque se não houvesse, Jesus teria dito na parábola, arranca o joio. Mesmo que corresse o risco de arrancar um trigo, não teria muito problema. Arranca tudo, deixa para lá, acabou. Está julgado, está selecionado, caiu lá nos molhos do joio para ser queimado. Ou seja, já vai ser selecionado para os mundos compatíveis com a sua produção. Mas não. Muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus deixa isso que está acontecendo? Porque nós estamos escolhendo lados, nós estamos em cima do muro ainda, a maioria de nós, porque se fôssemos do céu, se estivéssemos nesse lado do muro, do bem, do amor, da bondade, nós não teríamos tanto medo de tantas coisas, não teríamos tanto comodismo para tantas ações, não teríamos tanta covardia e tanta imaturidade nas reações, nós faríamos o bem o tempo todo, estaríamos convictos. Então nós estamos em cima do muro, e se estamos em cima do muro, estamos mais na tendência do lado contrário, que a historieta do começo deixou bem claro para vocês, percebem? Então nós estamos ainda em cima do muro e a pergunta é, de que lado do muro você está? E se você não está, de que lado do muro você quer ficar? E como você vai ficar para cair deste lado do muro? Então cada um de nós se sacrifica, se esforça, trabalha para conquistar aquilo que deseja, mesmo que seja de uma forma impensada ou inconsequente para alguns, para outras de formas diferentes que as nossas, mas enfim, é tudo tolerância terrestre, porque no dia em que chegar o nosso tempo, pronto, acabou o tempo de encarnação desta pessoa, para onde ela vai? Que ela escolheu? A gente fica falando aqui no meio espírita, né? Se eu vou para o umbral ou para as colônias, mas é muito mais do que isso. Nós estamos num tempo de divisão do que nós queremos para o futuro de muitas
reencarnações. Eu quero ficar no mundo regenerado, que será a Terra, ou eu não tô nem aí em escolher e vou ficar no mundo de expiações, porque eu não renascerei mais. Todo aquele que está reencarnando aqui, está reencarnando ou como trabalhador, ou como alguém que ainda tem potencial de ser trigo. Porque todo aquele que decidiu que é joio já não reencarna mais na Terra. Então nós estamos sim tendo uma limpa. E aí, sem querer, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou dizer. Sem querer elogiar doença e o que está acontecendo no mundo, que é uma coisa triste, terrível, que os espíritos estão tendo muito trabalho para controlar toda essa situação presente de pandemia que nós estamos vivenciando. A pandemia vem como resultado, seleciona para lá tudo aquilo que é material, o que é parte dos homens, o que está sendo feito certo ou errado na parte material. Estou falando espiritualmente, vem como mais um caminho de aceleração da desencarnação para que todos os que podem ser trigo se preparem para voltar e ou reencarnem, e os que são joio não voltem mais. É só mais uma forma de desencarnar e acelerar o processo regenerador. Nós estamos no olho de um furacão acelerado, rodando e girando para fazer uma limpa neste planeta. Só que Deus é generoso, é bom, Ele não é injusto e Ele tenta fazer isso da melhor forma. Então acreditem vocês, se nós estamos sofrendo, não é culpa de Deus, muito menos de Jesus. Ela é responsabilidade nossa, como nós reagimos às dificuldades, como que a gente cuida da natureza, como que nós tratamos o ser humano, como que nós trabalhamos, qual é o nosso grau de honestidade, de esforço, de compromisso, tudo aquilo que a gente prometeu antes de reencarnar, tudo aquilo. Então, o joio não cresce por relaxamento dos que plantaram, nem dos proprietários do campo. Não crescem os maus homens, os maus espíritos no planeta Terra por relaxamento de Deus ou por descuido de Jesus como governador do planeta, ou dos espíritos trabalhadores. Não, é porque nós estamos escolhendo lados. O crescimento do joio e do trigo juntos, portanto, representa uma luta entre o bem e o mal. Nós somos guerreiros nesta luta, dentro deste campo de guerra que está sendo este mundo de final de era regeneradora final de era de expiações para começo de era regeneradora. É a nossa responsabilidade. Como é que eu acredito? Eu acredito que Deus todo dia, ao me permitir acordar pela manhã, me deu mais uma oportunidade de escolher o que eu sou. E é o que eu quero que vocês pensem e, se for possível, acreditem. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos todos os dias dizendo para a consciência que aquele dia resultará num tijolinho a mais que eu estou construindo de algum lado, em algum lugar. Quando Jesus termina a parábola, ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era de expiações. O Filho do Homem enviará os seus anjos, espíritos bons, espíritos trabalhadores, espíritos iluminados, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Seleção. Bíblia, Novo Testamento, Mateus, dizendo que serão selecionados. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque quem é mau recebe o que deu, e a gente faz a maldade, recebe o sofrimento, e a gente chora e range os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, é esse o convite. E vivendo num mundo com tantos espíritos confusos, se são joio ou se são trigo, estão escolhendo muitas vezes por influência externa, por falta de compromisso com a verdade, por impulsos de inferioridade ainda, se são bons ou maus, se fazem o certo ou errado. Repito
que a vigilância e a oração são as forças que nos ajudam a vencer e a escolher melhor os lados, que ajudam aí a dificultar as investidas do mal, que é o mal externo, ou o mal que vem da influência dos espíritos inferiores também, que eles também não querem liberar essa nave ou esse grande navio. Ou vocês acham que um planeta de expiação cheio de espíritos inferiores que fazem a festa aqui, eles vão simplesmente dizer, não, Jesus, é tempo de regeneração? Não, beleza, a gente tá saindo, a gente vai pra lá, tá? Claro que não. Eles estão investindo pesado nos invigilantes. Eles estão estimulando pesado que nós caiamos nos nossos erros por causa da nossa imperfeição, do orgulho, do egoísmo, da agressividade, da maledicência, da inveja, de todos os sentimentos maus. Então, nós precisamos sim orar mais, vibrar mais, rezar mais, estudar mais, fazer coisas mais úteis, aproveitar melhor o tempo. Essa seleção que está acontecendo, gente, está acontecendo desde a época de Kardec, com toda certeza. A doutrina espírita fala, chegaram-se os tempos. E aí, eles estão brigando muito para manter as coisas do jeito que estão. E estão encarnando também pessoas muito más, que disseram, não, eu quero ser bonzinho, mas agora eu não quero mais. E eu termino com uma leitura breve para vocês, desta vez de outra obra da codificação espírita. Vocês devem conhecer, ao menos de nome, gostaria que tivessem já estudado esta obra. E o capítulo principal, que eu gosto muito, são os 2 últimos capítulos, se chama A Gênese, a última obra da codificação espírita, que é toda a base doutrinária do espiritismo. No capítulo 18, que se chama Os Tempos São Chegados. Quanto tempo Kardec publicou esta obra? 153 anos. Percebem? Porque eu digo que nós estamos no mundo de regeneração, o planeta de regeneração, e a humanidade está acelerando a escolha de ser joio ou trigo, porque o capítulo dessa obra, o último capítulo, o capítulo 18, se chama Os Tempos São Chegados. E aí, um trechinho para finalizar. Diz assim, o comecinho do capítulo. Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda a parte os espíritos, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Grandes eventos. A humanidade cumpriu até os nossos dias, 153 anos, hein? A humanidade cumpriu até os nossos dias incontestáveis progressos, ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. É de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação dos sentimentos e, por conseguinte, é preciso destruir tudo o que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Palavras do capítulo 18 da obra A Gênese de Allan Kardec, que foi publicado em 1868. Ok? Eu encerro com vocês dizendo o seguinte. Eu sei que nesse pouco tempo que estivemos juntos eu trouxe muitas informações, mas existem algumas informações que são mais relevantes para que nós gravemos. Nós precisamos lembrar cotidianamente que nós estamos escolhendo quem nós somos e o que nós frutificamos. Que todos os dias da nossa vida, que pode terminar daqui a pouco, amanhã ou daqui a 50 anos, nós estamos decidindo o que queremos para o futuro. Antes
no tempo de Jesus, nós sabíamos que desencarnaríamos e reencarnaríamos na Terra, tendo uma nova oportunidade de mudar. Hoje nós desencarnamos pensando, eu decidi se eu continuo na Terra como mundo de regeneração ou se eu serei convidado a me retirar para um mundo de expiações e provas, mais atrasado que o nosso, ou para um mundo primitivo, conforme a minha obra. Todos os dias, antes de reclamar da injustiça dos homens ou de Deus, reclame para si mesmo o que eu faço, o que eu decido, o que eu quero, quem sou eu nesta seara, neste campo. Vigia e ora, acredita e confia, isso não tem saída, porque se nós não acreditarmos e confiarmos que Deus fez tudo certo e que a mensagem cristã, a mensagem espírita, ela nos sustenta, nós vamos esmorecer e vamos nos entregar a doenças da alma, como, por exemplo, a depressão, a síndrome de pânico, o síndrome de pânico. E com tudo isso, nós vamos desistir de viver. E essa oportunidade, gente, ela é ímpar. Nós temos aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados. Existem mais ou menos 5 vezes mais espíritos do lado de lá. Todo mundo querendo vaga, isso aqui é um vestibular dos mais difíceis. Estar aqui é uma oportunidade maravilhosa. Para de ter medo de morrer e tenha coragem de viver. Para de ter medo do futuro e tenha coragem para viver o presente. Para de reclamar e de agredir o mundo, porque a sua dor está sendo maltratada por você. Eu encerro dizendo isso e pedindo que nós todos façamos um exercício que eu gosto muito, que é de nos acomodarmos aqui no nosso ambiente. Se quiserem, podem fechar os seus olhos, se acharem que é mais confortável para as vibrações que faremos. Coloquem a sua aguinha se vocês quiserem, lembrando que a água é um canal onde a espiritualidade amiga pode medicar e fortalecer materialmente, fisicamente, melhor dizendo, os membros da família e também até espiritualmente. Vamos imaginar que a nossa casa está cheia, e está mesmo, porque tem o nosso mentor, tem os espíritos simpáticos, tem os espíritos familiares, tem uma egrégora em volta do nosso ambiente, porque todos eles estão pensando como nós, nesse momento, com muita esperança, com muita expectativa de dias melhores. Então existe luz aqui, a gente fecha os olhos, respira fundo. Sente a mãozinha do seu anjo da guarda no seu ombro, talvez na sua cabeça, um cafuné. E aí a gente sente o corpo relaxou e nós que somos espíritos, mentalmente saímos do corpo e vamos para fora do planeta. Nós estamos de mãos dadas, eu, vocês, todos esses espíritos, e lá fora nos espera Jesus, e nós também nos unimos a Ele e a todos os espíritos de altíssima hierarquia que estão vibrando e trabalhando pelo planeta Terra. Abra tua mão, lembrando que os passes espíritas são feitos através da mão, e sintam sair da sua mão agora energia, como se tivesse uma bola entre as suas mãos. Vira para o mundo, a Terra está lá embaixo. Pensa que do teu coração, da tua mente, somando-se a energia de todos esses bons espíritos, está saindo uma grande luz. Luz com amor, luz com energia, luz com esperança, com solidariedade, com fraternidade, com sentimento de justiça e de caridade. E todo o planeta se ilumina. Onde vocês observarem que tem um ponto escuro, foca.
é lá. Lá tem uma dor maior, uma imperfeição maior, lágrimas de muita tristeza, de muito medo ou de muita maldade. Foca neste planeta. Confia. Deus não faria um planeta tão lindo, tão rico, tão cheio de possibilidades, com uma humanidade tão inteligente, tão capaz, que cuida, compartilha, multiplica. Que todos aqueles que não fazem isso possam receber também dessa energia, para que Deus consiga despertá-los e eles digam: cansei de ser joio, quero ser trigo. E com essa energia nós sentimos que também todos aqueles que nos preocupam estão sendo envolvidos, inclusive nós mesmos que saímos do corpo, mas o nosso corpo também recebe. Em especial, nós humildemente nos ajoelhamos ao pé de Jesus e dizemos a Ele: Senhor, tem misericórdia das nossas fraquezas. Nos ajude a ser instrumentos da Tua paz na terra. Que nós possamos prestar atenção no que pensamos, falamos e fazemos. E por onde passarmos, quem nos olhe, veja em nós o Teu olhar. E que cada um que nos preocupa o coração e a mente possa receber em dobro tudo aquilo que nós estamos multiplicando agora. Nós temos um planeta inteiro para cuidar. Se a gente se cuidar também, vai ficar bem mais fácil. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e que Jesus permaneça com cada um de nós, cuidando do nosso dia e da nossa noite, para que nós sejamos almas trigo e possamos fazer parte do reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha. Eu sempre aprendo quando eu troco ideia com vocês, porque eu recebo bastante inspiração. E eu espero que vocês tenham uma semana muito iluminada. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe muito. E quem chegou aí pela primeira vez, se quiser dar um oizinho e dizer se gostou, se tem sugestões, eu agradeço, viu, gente? Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.